dores deste mundo de trevas contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, estão toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Amém. Glória a Deus, amém. Exatamente a mesma passagem que eu li, a gente compartilhou na semana passada, só que a gente vai estar vendo a outra parte da batalha espiritual que nós estamos vendo, essa santidade que nós vivemos aqui na terra. Esse mundo que nós vivemos, nós passamos por vários momentos, momentos de alegria, momentos de tristezas também, momentos de angústia, de dor, ou de extrema alegria também. Nós passamos por vários momentos aqui na nossa vida. E Deus permite que aconteça isso. Uma coisa que nós temos que lembrar sempre: o Deus está no controle de todas as coisas e de todos os momentos de nossas vidas. Na semana passada, nós compartilhamos a palavra de Deus nessa batalha espiritual, só que na parte de obediência das leis do Senhor quanto à ordem e à decência dentro de casa, dentro da igreja, dentro de uma nação. E durante a semana teve algumas repercussões dos filhos, né? Tocando as mães, os pais, quando nós lemos o verso 3, né? 4, né? Pais, não irritem seus filhos, né? Mas também para que os pais não irritem seus filhos, os filhos têm que obedecer, senão seus pais não vão te irritar, né? Então, tem as leis do Senhor, nós temos que obedecer os mandamentos, as leis do Senhor, para que a palavra de Deus, as bênçãos escritas na palavra de Deus, possam fazer parte da sua vida. É uma coisa que nós falamos sempre aqui, falamos várias vezes, né? Que Deus é fiel, amém? Fala para o seu irmão do lado: Deus é fiel, viu? Mas Deus é fiel a você? Não, né? Fala para o seu irmão do lado: Deus não é fiel a você. Deus é fiel à sua palavra, amém? Amém? Então, se você obedecer bem a palavra de Deus, a fidelidade de Deus acompanha a sua vida. Então, filhos, se sua mãe e seu pai te irritam, é porque você não está obedecendo aos seus pais, né? E se seus filhos não te obedecem, é porque você está irritando seus filhos também. Mas o que eu quero falar hoje, na realidade, é outro lado do mundo espiritual, da batalha espiritual. Porque no dia a dia, constantemente, nós passamos por batalhas espirituais, por momentos, adversidades em nossas vidas. Para isso, o nosso Senhor Jesus nos ensina aqui na palavra de Deus e nos deu a proteção, porque nós vivemos nesse mundo tenebroso. A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Quem participou dos estudos bíblicos sabe, esse mundo que nós vivemos aqui, na realidade, é o inferno. Esse mundo que nós vivemos é o inferno. É o coração da terra que habita o inferno. E aqui não há nada que seja agradável aos olhos de Deus. Na realidade não há, porque já está condenado este mundo. Por isso que o nosso Senhor Jesus veio para nos trazer a salvação e, com o preço do seu sangue derramado lá na cruz, Ele plantou a sua igreja. A igreja somos nós. Ele plantou a sua igreja aqui na terra. E a força das trevas não prevalecerão contra a igreja. Se nós não permanecermos na igreja, irmãos, você pode ser o que for. Você pode ser o mais poderoso, o mais rico deste mundo. Você não consegue sobreviver aqui, porque esse mundo jaz no maligno. Nós temos nosso Senhor Deus, nossos anjos também, o poder e a autoridade do Espírito Santo sobre nossas vidas. Mas também existe o inimigo. Então, se nós não soubermos nos defender, o inimigo toma conta de nós. Nós sabemos também que houveram várias guerras, em alguns países tem guerras também. Cada país tem o seu poderio bélico do exército para se defender e atacar os inimigos. Imagina um exército, sei lá, não sei qual exército mais poderoso, dos Estados Unidos. Mesmo que seja contra um país pequeno, se ele não usar as armas que ele tem, ele é destruído facilmente.
O que quer dizer isso? É como se você fosse o exército norte-americano, sei lá, o russo, sei lá, da Coreia do Norte, dizem que tem o maior exército do mundo. Não adianta você ter toda a armação, toda a munição, todo o armamento, se você não souber usar contra os inimigos. Mas nós temos que saber usar as nossas armas que Deus nos deu e saber usar contra os inimigos. Não é para usar essas armas contra o seu próximo. Nós temos que usar contra o inimigo. Quem é o inimigo? É o diabo. São os demônios, espíritos malignos. E muitas vezes a arma que eles têm é aquela pessoa que está próximo da sua família, da sua casa. E muitas vezes nós usamos nossas armas contra os nossos entes queridos. E acabamos sendo derrotados no mundo espiritual. Em primeiro lugar, Deus fala aqui no capítulo 6, a partir do verso 14. 14 diz assim: assim, mantenham-se firmes. Em primeiro lugar, para que possa resistir nesse mundo tenebroso que nós vivemos, ele fala para nós mantermos firmes. Nós temos que nos manter firmes. Mas de que forma nós vamos manter firmes? Primeira coisa, a palavra de Deus diz: cingindo-se com o cinto da verdade. Cingindo com o cinto da verdade. Quem tem visão, quem já teve visão, já deve ter visto nos sonhos também. Muitas vezes aparece um anjo guerreiro, ele vem com cinto de ouro. E sempre está com cinto. Engraçado, o anjo não usa calça, né? Mas tem cinto. Ele tem cinto. É cinto da verdade. O que é isso? É a verdade do Senhor. É a palavra do Senhor. Nós temos que cingir com o cinto da verdade. Primeiro, nós temos que estar armados com a verdade do Senhor, que é a palavra de Deus. A única arma poderosa que nós temos é a verdade do Senhor. Por isso que nós temos que nos alimentar do alimento espiritual, porque nós somos espírito. Neste mundo, você pode ter todo o dinheiro do mundo, todo o poder e autoridade, mas se você não tiver a palavra de Deus, você não vai sobreviver nos dias, adversidades que vêm na sua vida. Primeira coisa, ele disse, olha, mantenham-se firmes, como? Cingindo com o cinto da verdade. E a verdade quem é? É o nosso Senhor Jesus. O nosso Senhor Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único caminho para a salvação. Não é o Chapolin Colorado, quem poderá nos ajudar? Não, é o Senhor Jesus. Senhor Jesus, Ele é a verdade, por isso que Ele é o único caminho, a verdade e a vida está contida nele. Por isso que no João 14:6 ele diz, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O nosso Senhor Jesus é a verdade. Nós temos que permanecer no nosso Senhor Jesus. Nós temos que permanecer na palavra de Deus para que os dias maus venham e nós não sejamos desfalecidos. Ah, pastor, mas precisa de tudo isso? Precisa de tudo isso para a gente viver? Eu já tenho a salvação e eu só quero a salvação. Não, irmãos, já que você tem a salvação, Deus quer te dar uma vida abundante aqui na terra. E para isso, Ele nos dá a palavra, nos dá soluções, nos dá poder e autoridade para que você tenha uma vida abundante. Não só vida abundante, que através de você, muitas almas sejam ganhas. Eu vou adiantar um pouco agora, logo depois do culto, quem puder já vou convidar, a gente vai dar um aviso, vai dar mais detalhes. O nosso irmão João Batista Capuano, que sempre sentava ele na terceira fileira, recebeu o chamado do Senhor e ele foi embora. Ele nos deixou e foi para o céu nessa madrugada. Mas foi com grande alegria na realidade. Ontem mesmo estava lá na UTI conversando com a irmã Nina, é o marido da Nina. Eu estava conversando bastante com ela. E ela falou assim, pastor, até 3 dias atrás eu estava chorando por causa da doença dele. Mas hoje não, hoje eu estou tranquila. Eu estou muito bem, eu estou em paz. Eu não sei porquê, estou em paz. A gente estava relembrando, através
Alguém já conversou com o seu João aqui? Não. Acho que a maioria não, né? Poucas pessoas conversaram com ele. Irmãos, através da vida dele, todos os familiares foram salvos no Senhor. Sobrinhos, todos foram salvos no Senhor. Quando nós temos a verdade do Senhor, quando nós temos a verdade, não é para só você ser salvo e só você ter essa alegria, não. Eu tenho certeza absoluta, ele cumpriu a sua corrida, combateu o bom combate e recebeu o chamado do Senhor. Quando nós temos a verdade do Senhor, quando nós temos a verdade, nós temos a maior arma do mundo, que é trazer salvação para as pessoas que estão se desfalecendo. A coisa mais importante que nós temos aqui é a nossa salvação. É a salvação de nossos familiares, salvação dos nossos amigos, os nossos entes queridos, salvação dos nossos vizinhos e até dos nossos inimigos. Deus nos usa para isso. E quando nós temos a verdade, quando a verdade entra na nossa vida, o nosso Senhor Jesus vem para transformar a nossa vida. Jesus Cristo mostrou isso no primeiro milagre. Ele transformou a água em vinho na festa de casamento, lá em Caná da Galileia. Por que aconteceu isso? Como aconteceu esse milagre da transformação da água em vinho? Porque Jesus estava lá. O que quer dizer isso? A presença de Jesus faz transformar as coisas, porque Ele é a verdade. Esse mundo jaz no maligno. Nesse mundo há mentira, trevas e mortes. E o nosso Senhor Jesus veio como a verdade, a vida e a luz desse mundo. Na festa de casamento de Caná da Galileia, a água se transformou em vinho. Não é em todo casamento que acontecia isso. Só aconteceu naquele casamento, porque Jesus estava lá. Jesus estava mostrando seu cartão de visita. Aqui veio fazer aqui nesse mundo. A presença de Jesus faz transformar as coisas. A presença de Jesus transforma nossas vidas. Quantos aqui já não deram testemunho dizendo, depois que eu conheci Jesus, a minha vida mudou, a minha vida transformou. Nós temos que nos cingir da verdade, do cinto da verdade do Senhor, nós armarmos pela palavra de Deus, porque a palavra é o nosso Senhor Jesus. E depois ele fala, vestindo couraça da justiça. Nós temos que vestir, nós temos que nos vestir da couraça da justiça. O que é você se vestir da couraça da justiça? É fazer justiça do Senhor. O que é fazer justiça do Senhor? Fazer atos de justiça. Você se tornar justos. No livro de Abacuque 2,4 ele diz, o justo viverá pela sua fé. Você vai viver pela sua fé. Para que nós possamos resistir nesse mundo, nós temos que ter a fé. Como? O justo viverá pela sua fé, fazendo ato de justiça. O que é fazer ato de justiça? Na Bíblia, muitas pessoas foram chamados justos. O Abel foi considerado justo, o justo Abel. O Noé foi chamado justo, o justo Noé. Qual a qualidade, qual é o requisito para que você se torne justo? É obediência. Justo é aquele que obedece o mandamento do Senhor. E quando você obedece o mandamento do Senhor, você está praticando a justiça do Senhor. Nós falamos aqui várias vezes, além da veste da salvação, nós recebemos veste da justiça, que é veste de noiva, das noivas de Jesus, que se preparam para o arrebatamento do Senhor, que se preparam para o casamento do Cordeiro lá no reino de Deus. E a palavra de Deus diz que somente aquele que lavam as suas vestes, tem as vestes, tem direito de entrar na cidade santa lá no céu. Vamos ver rapidamente no livro de Apocalipse 22, 14. Apocalipse 22, 14. Vamos ler tudo junto? 22, 14. Vamos ler tudo junto? 1, 2 e já. Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas. Que cidade é essa? Capítulo 21 e 22, os dois últimos capítulos do livro de Apocalipse,
fala sobre a Nova Jerusalém, a cidade santa, é o terceiro céu lá no reino de Deus. E a palavra de Deus diz que a cidade santa é cercada pelos muros, e tem 12 portas, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 ao leste e 3 no lado oeste. E as portas são abertas, as portas são feitas de uma única pérola, e elas são abertas o tempo todo. Mas só tem direito de entrar nessa cidade santa. Lá dentro as ruas são feitas de ouro. Somente aqueles que lavam as suas vestes têm direito de entrar na cidade santa. Que vestes são essas? São ato de justiça dos santos. Vamos ver no livro de Apocalipse 19, coloca para mim, 7 e 8. Apocalipse 19, 7 e 8. Diz assim: regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e sua noiva já se aprontou. Para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. O que quer dizer isso? Aquele que pratica ato de justiça do Senhor recebe manto da justiça. São essas vestes de noivas do Senhor. A sua noiva já se aprontou. Irmãos, quando nós vimos na igreja, recebemos o evangelho do Senhor, claro, primeira coisa, você tem que se arrepender dos seus pecados, você tem que confessar os seus pecados, você se arrepender dos pecados e receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O nosso Senhor Jesus Cristo, quando você abre o coração e recebe Jesus como Senhor e Salvador, que a todos dá livremente de bom grado a salvação, não importa quem você é, se você crer no nome de Jesus, você recebe a salvação. Não importa quem você é, o que você fez no passado. Jesus disse: venha a mim os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. E a palavra de Deus diz: mas a todo quanto creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. No livro de João 3,16 ele diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando nós recebemos a salvação, nós passamos da morte para a vida. E aquele que recebeu a vida se tornou o cidadão celestial, não por seus méritos, mas pela graça do Senhor. Única e exclusivamente a graça do Senhor. É o presente dado a você. O que é graça? É um favor imerecido. Você não fez nada para merecer, mas recebeu a salvação pela graça do Senhor. Não só Ele está te dando a salvação, mas está te dando uma vida abundante para lá no céu entrar na cidade santa. E para entrar na cidade santa, somente aqueles que praticam um ato de justiça. Isso é para todos. E não é difícil. Não é difícil. É só praticar ato de justiça do Senhor. O que são atos de justiça? Obediência ao Senhor. Qual é a obediência? Orai, orai sem cessar. Perdoe-vos uns aos outros. Ame uns aos outros. Ide por todos, pregai o evangelho a toda criatura. Você não sabe pregar, então chama a gente, chama os pastores, a liderança. É o que o São João fez o tempo todo. Na realidade, ele é quietinho, mas ele fez o tempo todo. Você pode ir lá falar com meu sobrinho, ele quer te receber. Ele falava: olha, meu sobrinho não aceitou Jesus ainda, não tem salvação. Ele precisa da salvação. Vai lá falar com ele. Vamos lá falar com ele. E a salvação veio na casa dos sobrinhos, dos familiares. Ide por todos e pregue o evangelho a toda criatura. Se você não consegue fazer, chama a gente vai levar a salvação a todos que não creem. Ide por todos e pregue o evangelho a toda criatura, ensinando, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, fazendo discípulos, expulsando demônios, falando novas línguas, impondo as mãos sobre os doentes, serão curados. Esses são os mandamentos do Senhor. A igreja tem que fazer isso, o tempo todo tem que fazer isso. E nós somos participantes, direta ou indiretamente, não importa. Ah, pastor, mas eu não sei fazer isso, não importa. Então ora. Na igreja normalmente tem 4 pelotões, né? Eu costumo dizer.
existe o pelotão de ida da frente. É o pelotão que vai para frente, são soldados que vão e cumpre o ide do Senhor. Então alguns receberam esse talento e o dom para ir. Não precisa ir todo mundo. A igreja é um corpo. Cada corpo tem suas funções, tem seus membros. No corpo tem cabeça, tem braços, mãos, pernas. Cada um tem sua função. No ide do Senhor, existe aquele pelotão que vai. Se existe aquele pelotão que vai, existe o pelotão que envia. Né? Outros que enviam como? Enviam semeando na obra. Semeando na obra para ir. Porque tem gente que é empresário, tem que trabalhar. Alguém tem que trabalhar, né? Ele tem que trabalhar, não tem que ir todo momento fazer missão. Então o que ele faz? Ele envia semeando na obra. Quando eu falei isso, uma senhora de 83 anos falou: pastor, e eu não tenho força para ir, não tenho nem dinheiro para semear. Eu falei: você faz parte de um outro pelotão mais importante de todos, que é pelotão de intercessão. Nada funciona sem oração, é intercessão. Tem que ter o grupo de intercessão. Mas se você puder participar, ao mesmo tempo do pelotão da frente e de trás, intercedendo, muito mais melhor de bom. Aí sim vai ser melhor. Existe outro pelotão que são as crianças, que é o futuro da igreja. A igreja é formada por 4 pelotões basicamente divididos. Basicamente divididos. Ide por todos e pregar o evangelho. Isso é fazer ato de justiça dos santos. E quando você faz, você recebe as vestes de noiva. E você tem direito de entrar na cidade santa pela justiça do Senhor. Então nós temos que praticar atos de justiça. Se você não está participando de nenhum grupo, participe. Direta ou indiretamente. Participe. Quanto mais você participar, melhor. Voltando no livro de Efésios 6. Nossa, desse jeito a gente vai até a noite. Não, senão a gente continua semana que vem. 14. Assim mantenham-se firmes, cingindo com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. Bem-aventurados aqueles que têm sede e fome de fazer a justiça, pois serão satisfeitos. Mateus 5, verso 6. Bem-aventurados os que têm fome e a sede de fazer justiça do Senhor. Deus quer que nós façamos a justiça. Deus pode praticar a justiça do Senhor sem você? Sim. Deus é Deus, não precisa da gente. Mas Ele quer que nós participemos, para que você participe da glória do Senhor, para que você receba o galardão lá no reino de Deus, porque você é o cidadão celestial. Nós estaremos eternamente vivendo lá no reino de Deus com o Senhor. E Deus quer que você se aproxime cada vez mais da presença do trono da glória do Senhor. Por isso que Ele quer que você participe, pratique ato de justiça. Verso 15, e tendo os pés calçados com prontidão do evangelho da paz. E uma das coisas que Deus dá, às vezes a gente está orando e de repente tem um irmão que fala assim: nossa, pastor, eu ouvi Deus colocando um sapato novo nela. Ah, que sapato é esse? Eu não preciso de sapato. Sapatos são pés calçados com o sapato do evangelho. No mundo espiritual isso significa a palavra de evangelho. Deus quer te usar no evangelho. No livro de Mateus, de Romanos, capítulo 10, pode colocar 10, 15, Romanos 10. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Quando Deus mostra os pés, é para anunciar boas novas às pessoas. É para nós irmos, ide por todos e prega o evangelho a toda criatura. Irmãos, estão percebendo? Para que você permaneça firme nos dias maus que vêm, nos dias da tribulação, dias de adversidade, nós temos que praticar ato de justiça. Nós temos que estar firmes na verdade da palavra do Senhor. Muitas vezes, tem irmãos que falam assim: pastor, eu quero que você só ore por uma coisa só. Não, irmãos, Deus quer te abençoar em todas as áreas. Muitas vezes nós buscamos de forma errada
Como é que nós temos que buscar? Os irmãos estão entendendo isso? A gente vai continuar um pouco mais. Mas, na realidade, nós temos que buscar, em primeiro lugar, a justiça do Senhor, para que todas as coisas sejam acrescentadas na sua vida. Você está orando pela cura, você está orando pelas finanças, você está orando pelos seus filhos, seus pais, amigos. Então, muda de ordem. Coloca para mim Mateus 6,33. 6,33. Vamos ler tudo junto esse versículo? Vamos ler juntos? Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Existe a ordem da coisa, existe prioridade. Existem prioridades em nossas vidas. Quando nós temos prioridades, nós temos que deixar as coisas de lado e fazer o que é prioritário. Claro, existem urgências também. Às vezes não é nem prioritário, mas é urgente. Então nós temos que ir, né? Mas quando não há urgência, nós temos que saber quais são as prioridades em nossas vidas. Qual é a prioridade? Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E tudo mais, todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Tudo mais lhe serão acrescentadas. Capítulo 5, 6, 7 fala sobre todas as coisas deste mundo também. O ensinamento do reino de Deus. Você está buscando alguma coisa e Deus não está te atendendo? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais lhe serão acrescentadas. Às vezes nós precisamos inverter a ordem. Se as coisas não estão acontecendo, para um pouco e olha o que você está fazendo. Deus manda buscar em primeiro lugar o quê? Reino de Deus e a sua justiça. Aconteceu já muito tempo atrás, testemunho. Realmente, eu tenho vários testemunhos também, tá? Mas eu só vou contar testemunho. O que aconteceu? Na minha época, lá na época de colégio, na igreja, nós tínhamos vários grupos ali. Entre os grupos, o pessoal, quem está no terceiro ano colegial, o pessoal tem que estudar bastante para poder entrar numa faculdade boa, né? Então, eles deixavam de fazer tudo para poder estudar e entrar na faculdade. Tinha os pais que falavam para os filhos, olha, não vem para a igreja não, você tem que estudar. Irmãos, a maioria nem vinha na igreja no terceiro ano. Olha, eu posso testemunhar a minha vida. Eu nunca faltei um culto da igreja de domingo de manhã, domingo à noite, de quarta-feira e de orações de madrugada. Eu fui o único da turma que entrei na faculdade. Eu tive outro grupo, estava dando esse testemunho para o nosso grupo. No nosso grupo, tinha um grupo de adolescentes e jovens ali, mais ou menos 30, 40 jovens ali. E entre 30 e 40 jovens, acho que tinham 8, 10 pessoas que estavam para prestar vestibular. E nós tínhamos um grupo de estudo bíblico todo sábado e todo domingo. E todo sábado à noite, sexta-noite, nós tínhamos reunião de oração. E aqueles que estavam para prestar o vestibular, quando chegou no final do ano, todo mundo faltou nas reuniões. Claro, eu nunca obriguei ninguém a participar em reuniões. Mas só teve 2 dos alunos nossos lá, jovens, que nunca faltou em nenhuma reunião. Esses 2 entraram nas melhores faculdades de São Paulo. Incrível. E nenhum daqueles que faltaram para estudar entraram em faculdade. Inclusive um deles é o pastor Abraão que está aqui. Não sei se você lembra. Ele nunca faltava nas nossas reuniões junto. Deus honra. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E tudo mais lhe serão acrescentadas. Quando você confia no Senhor e busca o Senhor, todas as coisas lhe serão acrescentadas. Todas as coisas. E a palavra de Deus diz, pratique o ato de justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. 16, além disso, use um escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. O escudo da fé. O justo viverá pela sua fé. Quando você pratica ato de justiça,
Isso é baseado na sua fé. A fé é baseada na sua justiça também. E você tem o escudo da fé, que as setas malignas que vêm. Como é que vem seta maligna? A seta maligna atinge onde? A sua mente, a sua cabeça, o seu pensamento. Quando você quer fazer algo, o inimigo fala, não faz isso não. Eu vou ler um pouco a palavra de Deus hoje. Não lê não, você está cansado, descansa, depois você vai. Hoje tem no monte, tem oração no monte. Mas hoje está frio, fica em casa, você pode ler, orar em casa. Deus está com você em casa também. Claro que Deus está com você em casa também, sim. Mas quando Deus convoca, irmão, é porque tem um banquete lá. Amém? E o inimigo fala, não faz isso. Essas são setas inflamadas do maligno. Então, além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Espada do Espírito, o soldado tem que ter espada para poder lutar. Imagina o soldado sem espada, naquelas lutas antigas. Sem espada, você perde todas as guerras. Você pode ter armadura, capacete, o cinto, couraça, pode ter tudo. Se você não tiver a espada, você perde a luta. E a espada, a palavra de Deus diz, espada é a palavra de Deus. Quem é a palavra de Deus? É o nosso Senhor Jesus. Pode colocar para a gente Apocalipse 19, 13. Apocalipse 19, 13. Está falando de Jesus, tá? Está vestido com um manto tingido de sangue e seu nome é Palavra de Deus. Sabe qual é o nome de Jesus? É Palavra de Deus. Ele é a própria palavra. No princípio era o verbo, no princípio era a palavra estava com Deus e palavra era o próprio Deus. A palavra, irmãos, é o próprio Deus. A espada é a palavra de Deus. Irmãos, dedique um tempo da sua vida para fazer leitura da palavra de Deus. Tem que ler. Nós temos que nos alimentar da palavra de Deus. É como se oração fosse a respiração. Alguém consegue viver sem respiração? Não, né? Fala para o seu irmão do lado, irmão, você consegue viver sem respirar? Fala para ele, respiração é oração. Irmão, sem oração nada funciona. E o alimento espiritual é a palavra de Deus. Fala para o seu irmão do lado, irmão, palavra é alimento, você tem que se alimentar, senão vai ficar fraco. Jesus é a própria palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso alimento, a espada. Pastor, mas eu leio. Às vezes eu leio quando eu estou com insônia. Eu leio meia página e durmo já. Não entendo nada, né? Acabo dormindo. Irmãos, mesmo assim, leia. Eu sempre digo isso, né? A criança, o bebê, a gente dá papinha para eles, né? Papinha tem cenoura, cebola, alho, tem tudo lá dentro que a criança não gosta. Mas ele come. Ele não sabe o que está comendo, mas ele cresce. O seu espírito precisa se alimentar da palavra de Deus. Pode ser que você não entenda o que está escrito, mas o seu espírito se alimenta da palavra de Deus. Nós temos que ler a palavra de Deus. Isso aqui não é um livro qualquer, irmãos. Isso aqui é a palavra de Deus. Você tem que ler a palavra de Deus para que seu espírito possa se alimentar. Senão ele não cresce. Ele só cresce quando nós lemos a palavra de Deus, meditamos na palavra de Deus, nós lançamos a palavra de Deus, profetizamos e praticamos a palavra de Deus. Aí o seu espírito cresce. Essa é uma das formas de você estar firme nas adversidades. É a palavra de Deus. Ontem mesmo estava conversando com a nossa irmã Nina, lá na UTI. Pastor, estou firme. E toda hora ela fala, porque a palavra de Deus diz isso, porque a palavra de Deus diz aquilo. Ela estava se apegando à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é força, é caminho, é a verdade, é a vida. Para superar esses momentos de tristeza temporária, né? Porque nós vamos nos reencontrar no reino de Deus, né? E a palavra de Deus é o Senhor Jesus. Senhor Jesus. E tudo isso só vai funcionar, só para encerrar agora, no verso 18.
Verso 18 diz: orem no Espírito, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amém. O que nós temos que fazer? Nós temos que ficar atentos e orar. Tudo isso sem oração não vai funcionar. Nós falamos até agora como é que se faz uma Ferrari, né? A gente falou de motor, da pintura, do pneu, né? Nós falamos de suspensão, falamos de toda a Ferrari. Nós estamos com a Ferrari inteira aqui, muito boa. Mas se você tem Ferrari sem gasolina, ele vai? Não. Não vai de jeito, não sai do lugar. Não sai do lugar. Não adianta você ter uma Ferrari se não tem combustível. E combustível você tem que colocar sempre. Ah, eu enchi o tanque agora eu posso ficar 1 ano sem encher o tanque. Não vai funcionar, irmão. Tem que encher toda hora. Isso é oração. Orem no Espírito. Orar de que forma? Orar no Espírito, irmãos, é orar em línguas. Todo segredo para alimentar, que fomenta isso, que dá energia, que faz funcionar, é oração. Sem oração não vai funcionar. Orem no Espírito, em todas as ocasiões. Orar de que forma? Perseverando. Perseverar, irmão, é insistir. Perseverar é insistir. Já ouviram falar do pastor Po Yong-Shu? Po Yong-Shu da Coreia hoje, ele chamam de David Yong-Shu. Ele está vivo ainda, deve ter uns quase 80 anos hoje na Coreia. Ele que foi, né? Porque agora está aposentado, ele não está em atividade. Mas ainda, acho que é a maior igreja do mundo. Só a sede lá, hoje, mesmo, deu uma enfraquecida, mas mesmo assim, só a sede tem em torno de 600 mil membros. É uma igreja muito grande. Ele, quando uns 20, 30 anos atrás, mais ou menos, quando o filho dele morreu, ele ficou no velório orando para voltar, porque ele morreu muito cedo, com 20 e poucos anos de idade. Ele orou, e os familiares falaram, não faz isso. E lá na Coreia, o velório são 3 dias. Ele continuou orando, insistindo. Ele continuou orando. E todos se cansaram e foram embora. Ele ficou de madrugada orando, insistindo. No dia seguinte, ele continuou insistindo. O filho voltou. Está vivo até hoje. Tem coisas, irmãos, você tem que insistir para Deus te dar. A palavra de Deus fala, insista, com toda insistência, perseverando. Muitas vezes você orou, não deu certo, ora de novo. Não deu certo, vai persistindo, vai insistindo. Insiste. Nós temos que insistir, não podemos desistir nunca. Nós temos que insistir. Perseverando na oração por todos os santos. Orem também por mim. O apóstolo Paulo, que escreveu essa carta, está dizendo, orem também por mim, para que quando eu falar, seja me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho. 20. Pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre a fazer. Olha que interessante. O apóstolo Paulo, quando escreveu essa carta à igreja de Éfeso, como é que ele estava? Onde ele estava? Ele estava na praia, na casa de campo? Não, ele estava preso, literalmente preso. Aqui, quando ele fala preso, ele estava literalmente preso em correntes. Antigamente, eles ficavam presos no porão, amarrados em correntes, os pés e as mãos. O apóstolo Paulo estava nessa situação. E mesmo assim ele fala, ore por mim, para que destemidamente eu fale, destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho. Ele queria insistir, estava continuando a pregar a palavra de Deus, mesmo estando preso. Inclusive na Bíblia tem 4 livros que o apóstolo Paulo escreveu na prisão, estando preso com correntes, ele escreveu. Livro de Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Essas 4 cartas ele escreveu estando literalmente preso por correntes. Naquela situação ele dá palavra de exortação, palavra de ânimo. Palavra de ânimo ele falava. Estando preso. Livro de Romanos ele estava preso, só que era prisão domiciliar. Ele estava preso, mas livre, né, na casa dele. Inclusive o Tércio escreveu para ele, não o nosso Tércio, o Tércio escreveu, né, o Paulo falou e Tércio redigiu o livro de Romanos. Mas esses 4 livros, Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemão, ele estava preso literalmente em correntes, e nisso ele dava a palavra de exortação e ânimo para as igrejas.
esteja em tempo, fora de tempo, nós temos que falar da palavra do Senhor. Evangelizar, levar a palavra de saudação, levar a palavra de consolo, de libertação e de cura. Amém, irmãos? Que o poder de Deus venha sobre nossas vidas. Isso é a armadura do reino de Deus. Quando nós oramos, Senhor, renova nossas armaduras. Nós temos que receber essa armadura com capacete, com espada, com o escudo da fé, com os pés calçados do Evangelho. Aí estaremos firmes. Nós temos que manter firmes, irmãos, para que nós estejamos bem, para que outras pessoas venham a ser salvos através de nossas vidas. Amém? Que essa bênção do Senhor esteja na vida de todos os irmãos aqui presentes, de agora para sempre, em nome de Jesus. Amém? Vamos tomar posse da palavra de Deus rapidamente, nós temos a ceia ainda. Se puder, se coloca de pé, feche os teus olhos, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, mais uma vez.